para louvar, motivos eu tenho para louvar e exaltar o nome do Senhor. Com todo meu ser quero espalhar o seu amor aonde quer que eu vá. Nada no mundo pode me parar. Jesus me alcançou, me atraiu, me libertou e me fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, irmãos e irmãs do programa, canal Propósito. Me chamo Marcos, estou responsável por esse canal. E hoje vamos alegremente falar sobre como cultivar os dons da fé. Antes disso, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que Ele mesmo nos conduza, que tudo seja falado, seja por vontade dEle. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por querido Senhor nosso. Amém. Antes de a gente entrar no tema proposto, vamos pegar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Do capítulo 17, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 20, vai dizer assim: Jesus respondeu: E por que vocês não têm bastante fé? Eu garanto a vocês, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, porém diz a esta montanha: vai para lá, e irei lá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem já define mais ou menos o que é fé. A fé é, segundo as minhas anotações que eu fiz aqui, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo nos conduz a Deus. É um impulso. Uma definição melhor, é um impulso que algo nos leva a Deus. É a definição e a fé, tipo, os dons da fé, é a capacidade do Espírito Santo. Já a fé, o significado da palavra fé é a confiança em Deus. E é esta mesmo que nessa passagem que foi bem proclamada. Se a gente tiver o tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? O grão de mostarda é menor de todas as sementes. E quando ela frutifica, ela dá o ramo maior do que todas as outras hortaliças. Imagina o tamanho da fé que Cristo falou sobre a montanha. Imagina, Cristo falou que a montanha, se a montanha tivesse fé, ela podia se mover sozinha. Porque, afinal, como dizem umas belas músicas, a fé move montanhas. Agora eu convido para vocês a pegar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer assim: O que é fé? A fé é um modo que já possui aquilo que espera. É o meio de conhecer a realidade que não se vê. Foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, se a gente temos fé, de certa forma, já se alimenta de Deus. E algo que nos faz se alimentar dessa fé é na base de oração. A Sagrada Escritura, a Santa Missa, a comunhão, a oração diária, o terço diário. Isso que nos alimenta a nossa fé, para que todo esse alimento seja recompensado por Deus, quando a gente contemplar a sua sagrada face. Agora, vamos prestar atenção
rezar, escutar e rezar o evangelho que nosso irmão Davi vai bem proclamar. Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor, e Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 51. Mateus, capítulo 24, do 42 ao 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis o que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso também vos ficai preparados, porque na hora que ao menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel que pudesse, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade eu vos digo, não lhes confiará a administração a todos os seus bens. Mas o empregado, mal pensar, meu senhor está demorando a começar a bater aos companheiros e comer e beber com os bêbados. Então o senhor disse ao empregado: virá no dia quem ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá o choro e ranger de dentes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, o Evangelho dessa quinta-feira, acho que mais para assim, mais, né, nos evangelhos assim para trás foi falado sobre isso, né? Acho que foi falado, sim. E esse evangelho nos imponha, né, a um propósito, né? Como hoje esse programa, propósito, nos deixa a mensagem que Jesus disse, né, sobre a vinda do Filho, né, do homem, que a gente não sabe, né, o dia, a hora, o lugar que Jesus virá a vir de volta. Então Jesus, ele se impõe a falar sobre
a sua segunda vinda à Terra. E ele deu também ali ele pegou e falou sobre uma parábola do empregado, que ele diz assim: em verdade eu vos digo, lhes confiará a administração de todos os seus bens. Então, o senhor foi, né, saiu e deixou o empregado encarregado dos outros, né? Ele deixou cujo senhor encontrou, né? E daí ele diz assim: o empregado, ó, em verdade eu vos digo, confiará a administração dos seus bens. Mas o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, em começar a bater com os companheiros e comer e beber com os bêbados. Então o senhor disse ao empregado: virá no dia que ele não espera e na hora que ele não sabe. Então, o seu empregado não sabia que o senhor dele ia chegar naquela hora. Então, daí, ele o partirá ao meio. Ele empunhará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a gente não sabe, né? A gente não espera. A gente não sabe o que será, né? Porque tem pessoas que acontece. E acontece com o luto. A gente não sabe o nosso dia. A gente pode estar tão bem hoje, mas é amanhã. A gente sabe o que vai acontecer, a gente não sabe. Então a mesma coisa no alver do Filho do Homem. A segunda vinda de Jesus, a gente não sabe qual é a parte que Jesus vai vir. Não sabemos o dia, a hora, o lugar, mas sabemos que ele virá. E quando ele virá, todos os joelhos da terra se dobrará a Jesus. Porque o Filho do Homem é santo. E eu tenho certeza, todo joelho se dobrará aqui na terra. Tem uma palavra que diz que quando Jesus falou para Pedro: tudo que darei para você as chaves do céu e da terra. Tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Tudo que se desligará na terra será desligado no céu. Então, é como fosse assim, como fosse um sinal. E a gente sabe que quando Jesus chegar aqui, ele sabe que ele vai lá para cima. Então, quem ele salvou aqui na terra, ele levará a vida eterna. E quem ele não salvará, não se livrará da morte. Então é isso que Jesus quer nos passar. Que a gente não sabe o nosso dia. Por isso, uma música que me chamou muita atenção é a música que vai tocar no nosso último bloco. Então, peço obrigado, Marcos, por ter dado a oportunidade de participar mais uma vez do Evangelho de Jesus Cristo no seu programa. É com você, meu irmão. Amém. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo. Evangelho que nos demonstra um dos exemplos da fé também. Agora, neste momento, quero fazer uma oração por você, sobre a intercessão de São Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Deus de bondade e ternura, como os discípulos, nós te pedimos, aumentai a nossa fé. Tu és, Senhor, minha fortaleza e salvação. Conduzei nossos passos pelo caminho certo. Protegei-nos do mal. Dai-nos forças para suportar as tribulações. Dai-nos coragem para superá-las. Dai-nos paciência para saber esperar a hora divina. Dai-nos sabedoria para viver
teus ensinamentos. Dai-me uma fé confiante e uma esperança viva. Dai-me, Senhora, a segurança do teu amor, a certeza da tua ternura, sempre contigo, sempre conosco. Senhor, tire de nós toda dúvida e incerteza e reveste-nos da tua graça. Amém. Então, e a fé também é um dos elementos da armadura do cristão também. O escudo da fé. Escudo da fé, como diz na oração, que nos protege do mal. Neste momento, vamos pedir a presença da intercessão de São Padre Pio. Ele que é o exemplo máximo de fé também, que ele teve a fé, tanta fé que ele teve em Deus, que ele carregou por 50 anos as sagradas, as santas chagas, 5 chagas de Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio, as santas chagas de Cristo, santas chagas, Nossa Senhora de Guadalupe, São Bento, nos livre de todo mal. E todos os anjos santos e santas de nossa devoção, nos abençoe e nos guarde, e aumentai sempre a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe e comente o vídeo. E paz, até a próxima. Paz de Cristo. E amor de Maria. Se você gostou desse programa O Propósito, deixe seu like, se inscreva no canal, queira ser da fé que vai estar aqui em cima para vocês. Toda segunda-feira você tem encontro comigo aqui no Canto de Salmos. Toda terça-feira nós temos o nosso intervalo, nenhuma programação. Quarta-feira você tem um encontro comigo no programa Hora de Maria. Quinta-feira você tem o programa O Propósito com o Marcos. E sexta-feira tem grupo de oração e domingo grupo de oração. Muito obrigado a todos que assistiram. Vocês ficam com a música Verdades do Tempo. E nós encerramos o nosso programa O Propósito. Até o próximo programa.